que uma mulher precisa para ser boa? Boa mãe, boa esposa, boa filha, boa companheira, enfim, uma boa mulher. Hoje a gente vai falar sobre as alegrias da maternidade, aqui no Entre Pontes. Masha Nakira nasceu em 1944, na Nigéria, mais especificamente em Lagos, mas passou a maior parte da infância em Buza, terra natal dos pais. Ela, depois de muito insistir, acabou sendo matriculada numa escola para meninas, onde ela aprendeu a ler e a escrever nas línguas nativas e também inglês, já que a Nigéria, na época, era uma colônia da Inglaterra. Ela teve uma infância muito difícil, cercada de pobreza e desnutrição. E teve uma perda muito precoce dos pais. O pai com 8 anos e a mãe um tempo depois, quando ela já estava numa escola em Lagos, que ela tinha conseguido uma bolsa. Nessa época, ela ficou sendo transferida de familiar em familiar. Aos 16 anos, ela se casou. E logo em seguida, ela já começou a ter os seus filhos, que totalizaram 5. Ela mudou para a Inglaterra, onde o marido dela na época foi fazer faculdade. Ela viveu um casamento muito infeliz, abusivo e violento. Nas horas vagas, ela adorava escrever, era o que dava um certo alívio para ela. E quando ela terminou o primeiro romance, ela viu o então marido jogar ele inteiro no fogo, assim como todos os outros escritos dela até então. Aos 22 anos, ela conseguiu consumar o divórcio. E ele renegou a paternidade dos filhos, fazendo com que ela ficasse responsável pela criação dos 5. Mas isso não deteve ela. Ela começou a trabalhar, não desistiu do seu sonho de estudar, acabou se formando em sociologia e depois de muita luta e muito não, ela conseguiu um emprego como colunista no periódico inglês e voltou a escrever os seus livros. Ela ficou muito conhecida com os livros como No Fundo do Poço e Cidadã de Segunda Classe. Os livros dela têm sempre algo de autobiográfico e um quê de ficção. As Alegrias da Maternidade, eu li essa versão, da editora dublinense, com a tradução da Heloísa Jean. Bom, esse é o terceiro livro dos 3 que eu ganhei de presente. E tenho que confessar que é o livro mais difícil que eu já fiz aqui no canal. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa do livro, seja uma passagem, seja o resumo de um conto, seja uma história que mais tenha me impressionado, mas esse livro especificamente eu queria não falar nada dele, ou falar o mínimo possível. Então, ao invés de contar a história ou contar alguma parte da história, eu vou tentar fazer um resumo e trazer o que ele mais me impactou. Até porque cada capítulo desse livro é um soco no estômago, é um suspense diferente. Esse livro conta a história de Nu. E ele conta a história da vida dela toda. Começa contando, inclusive, a história dos pais, como os pais dela se conheceram, quem eram os pais dela, como ela foi concebida, seu nascimento, sua infância e por aí vai. Algumas coisas desse livro que me chamaram muita atenção. Primeiro que um certo período do livro ele passa ali na Segunda Guerra Mundial. E como a Nigéria ela era uma colônia da Inglaterra, mesmo não estando diretamente envolvida no conflito, ele vai trazendo alguns impactos que a guerra teve sobre o país. Então ela fala da falta de alguns alimentos, ela fala de algumas escassez no mercado, do aumento do preço, ela fala dos soldados passando, algumas coisas nesse sentido. Outra coisa muito interessante é que esse livro conta de algumas tradições de tribos da Nigéria,
que eu não tinha conhecimento nenhum até então. É claro que ele foca mais na tribo que Anu nasceu, mas ele traz elementos de outras tribos até por comparação. Então, por exemplo, às vezes acontecia determinada coisa e ela falava, nossa, eles não acharam estranho porque na tribo deles é assim. Ou então nós fomos fazer tal coisa e fomos recriminados porque em tribo Y funciona de outra forma. Então, por comparação, a gente acaba conhecendo outras tribos. A terceira coisa que me chamou muita atenção nesse livro é uma forma muito diferente de maternar. Um maternar mais coletivo, não igual é o nosso hoje em dia, onde cada um cuida do seu filho. Não, um maternar meio que em grupo, como se uma tribo inteira fosse responsável pelaquela criança. A criança não é responsabilidade só daquela mãe. A responsabilidade da criança é da tribo toda. A educação, a saúde, o cuidado é de todos. Isso é muito diferente do que a gente vive aqui, principalmente hoje em dia, onde é cada um dentro do seu quadrado e pronto, acabou. Eu confesso que, embora seja uma leitura muito gostosa, foi uma leitura muito difícil para mim. Gente, eu tô muito sensível, eu vou chorar de novo. Eu confesso que, embora seja uma leitura muito gostosa, muito fácil a forma como ela escreve, foi uma leitura que me impactou muito. Acho que porque a maternidade me impacta sempre, de alguma forma. E ela traz elementos do feminino que colocam a gente de frente do que é o ser mulher. Será que a gente está aqui só para ser mãe? Será que a gente está aqui só para poder estar casada, estar com alguém? Será que a gente está aqui para quê? O que a gente é além do mãe? O que a gente é para além do esposa, para além da profissional? O que a gente é? E aí é isso que ela vai trazendo o tempo inteiro. É um livro cercado de mulheres diferentes, de mulheres fortes, que lutam a sua luta e que procuram o seu eu. E que no final se fazem essa pergunta: para que tanto esforço? Para que tanto me dedicar ao outro? Em que momento eu vou me dedicar a mim? É um livro extremamente impactante, que mexeu muito comigo. Dizem que eu demorei a ler, li em 3 dias, mas realmente para mim um livro desse em 3 dias é um tempo grande. Mas é porque eu realmente não conseguia mais ler, chegava num certo ponto em que eu precisava dar uma pausa, porque aquilo precisava ser digerido dentro de mim. Embora para mim tenha tido esse peso, é um livro que vale muito, muito, muito a pena ler. De verdade. Para quem é mãe, para quem não é mãe, para quem pensa em ser mãe, para quem não imagina sendo mãe. Porque não fala só da maternidade, fala de nós, mulheres, de uma forma geral. Enfim, me conta, você já leu As Alegrias da Maternidade? Se leu, deixa nos comentários me falando o que achou. Se não leu, leia, volte aqui e me conta. Não esquece de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar. Se ficou interessado nesse ou em outros livros que a gente já trouxe aqui, a gente está deixando um link na descrição. Até a próxima semana.